vimos que, de modo geral, a palavra apóstolo é um termo amplo usado para descrever aquele que é um representante oficial a quem se delegou uma tarefa, uma missão, que representa oficialmente aquele que o enviou com sua autoridade. Então, vimos também que esse termo ganhou uma conotação específica para o cristianismo, porque o apostolado, ele não foi uma criação da igreja, não foi um desenvolvimento progressivo e gradual da eclesiologia, da forma de governo da igreja, não. Jesus chamou centenas de pessoas para serem seus discípulos. E dentre os discípulos, Jesus escolheu quem ele quis. Portanto, os apóstolos foram escolhas diretas, pessoais, particulares do Senhor Jesus. Isso significa que ninguém pode se autonomear, intitular e promover como apóstolo. Ninguém tem essa autoridade. Nenhuma igreja tem autoridade para ordenar, para consagrar, para designar apóstolo. Os apóstolos verdadeiros e genuínos, eles foram pessoalmente designados e chamados. Jesus lhes deu esse nome, dentre todos, 12 a quem denominou, chamou de apóstolos. E nós vimos que temos os 12, mais o apóstolo Paulo. No entanto, a partir da 12ª consideração, onde nós paramos, nós veremos que, de um modo mais amplo e geral, outros também foram assim chamados, e nós precisamos entender isso aí. Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele montou a sua equipe de trabalho missionária, e ele convidou Barnabé, Marcos, Lucas, Silas, Tíquico, Aristarco, Epáfras, Apolo, Timóteo, Tito e outros foram seus companheiros de lutas e também foram os seus cooperadores, não é? Algumas vezes, alguns desses irmãos, assistentes de Paulo, foram chamados de apóstolos. Então, a palavra apóstolo também ganhou e adquiriu um significado mais amplo, e nós veremos nos textos abaixo, não é? Um pouquinho sobre isso aí. Vejamos em Atos 14, verso 4, diz assim: e o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Está se referindo a Paulo e Barnabé, que é chamado aí de apóstolo junto com Paulo. No versículo 14 diz: quando os apóstolos, no plural, Barnabé e Paulo, ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando. Bem, ou Lucas, no meu entendimento, em consideração, colocou no plural, ou ele entende que Paulo e Barnabé eram os enviados, os apóstolos, os representantes oficiais da igreja de Antioquia. Então, Lucas usa o termo apóstolo como os mensageiros daquela igreja ou como os enviados por aquela igreja. A primeira viagem missionária acontece de acordo com Lucas 13, quando a igreja, em oração, recebe revelação e ela entende que Paulo e Barnabé haviam sido chamados e eles foram enviados pela igreja e pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. E então Lucas os descreve
como apóstolos, no meu entendimento, como apóstolos da igreja de Antioquia. Paulo não era só apóstolo da igreja de Antioquia, Paulo também era apóstolo de Jesus Cristo. Barnabé, não. Barnabé era apóstolo no sentido de mensageiro, de enviado da igreja de Antioquia, mas ele não era apóstolo de Jesus Cristo. No texto de Romanos 16, 7, também há uma polêmica entre os intérpretes, quando o apóstolo, nas suas despedidas, diz: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Há um debate, até entre bons teólogos e conservadores, que Paulo está admitindo que estas duas pessoas se destacam entre os apóstolos, deduzindo que eles também eram. Mas existem bons argumentos também, por parte dos que pensam diferente, de que ele não está afirmando que eles se destacavam também por serem apóstolos, mas entre os apóstolos de Cristo, eles se destacam entre eles, eram conhecidos por eles e se destacavam pelo seu papel. Então, não vejo base aqui para considerar que eles eram apóstolos de Cristo, mas sim apóstolos ou como mensageiros das igrejas ou como se destacando entre os demais. Em 2 Coríntios 8, 23, diz assim: se há alguma questão quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Se há alguma questão quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros, no grego é apóstolo. Os tradutores já preferiram não traduzir como apóstolos, exatamente para não dar a entender de que eram apóstolos de Cristo. E os tradutores já traduziram: eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, esses irmãos que Paulo se refere, eram apóstolos das igrejas. Então, não confundamos apóstolos das igrejas e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo das igrejas eram os mensageiros, eram os missionários enviados, representando as igrejas que os enviava com a sua autoridade, mas não eram apóstolos de Jesus Cristo. Em Gálatas 1,19, Paulo diz: mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Também os intérpretes se dividem, achando que, ao dizer a não ser Tiago, Paulo estaria reconhecendo que Tiago, irmão de Jesus Cristo, era apóstolo. Tem bons argumentos para isso, eu prefiro os argumentos contrários, em que ele está dizendo que ele não viu nenhum dos apóstolos, e ele apresenta Tiago como uma exceção. Existem bons teólogos conservadores que creem que Barnabé era apóstolo de Cristo e Tiago, irmão de Jesus, também. Eu, particularmente, fecho com a opinião de que apóstolos foram os 12, mais o apóstolo Paulo. Não é? Em Filipenses 2,25, está escrito: contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes, vossos apóstolos, vossos mensageiros, para me socorrer nas minhas necessidades. Então, o tradutor também já traduz, interpretando que não se tratam de apóstolos de Cristo, mas aqueles que a igreja de Filipos enviou para ir ao encontro do apóstolo e para suprir as suas necessidades. Então, são exemplos, da utilização de termos, mas não significa que existiam apóstolos de Cristo, além dos 12 de Paulo. Em Filipenses, embaixo, na segunda... Pode voltar lá, por favor?
Não, Filipenses 2, 25. Pronto. Na versão de baixo da nova Almeida atualizada da Sociedade, observem que na tradução de cima da Almeida século 21, enviastes. Já na tradução da AAA, ele colocou mensageiro. É uma tradução interpretativa, porque entende que não se deve traduzir por apóstolo, porque isso confundiria, e já traduziu o termo como ou aquele que foi enviado, ou mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então, um exemplo da utilização do termo, sem que necessariamente ele signifique que existiam apóstolos além dos 12 e Paulo. Quais são as conclusões aí que nós podemos, então, tirar? Primeira conclusão: os apóstolos do Novo Testamento, eles, por terem sido chamados, escolhidos, designados, autorizados, direta e pessoalmente, pelo próprio Cristo Jesus, eles tinham autoridade para falar e para escrever palavras que eram palavras de Deus em sentido absoluto. Por isso, o fundamento dos apóstolos, porque o Senhor Jesus não escreveu nenhum evangelho, nenhuma carta, nada. Não temos um único texto no Novo Testamento que tenha sido de autoria do Senhor Jesus Cristo. Portanto, através dos apóstolos, que receberam revelação pessoal e direta, tanto quanto os profetas do Antigo Testamento. Hoje ninguém mais tem essa autoridade para dizer, assim diz o Senhor. Ninguém mais tem a autoridade para dizer, veio a minha palavra do Senhor. De modo que não eram as palavras de Jeremias e dos demais profetas, eram as próprias palavras de Deus. Da mesma forma, Deus nos deu o Antigo Testamento através dos profetas e nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos. É por essa razão que é muito importante fundamentar e enraizar que não existem apóstolos hoje. Nós não reconhecemos nenhuma autoridade dos que se auto-intitularam, dos que auto-se nomearam, ou que foram assim por igrejas e hoje se chamam apóstolos. Também o protestantismo rompeu com a reforma protestante, com a doutrina de que o Papa é sucessor de Pedro e que há uma continuação do apostolado, de modo que o Papa, na última instância, ele bata o martelo, estabeleça o dogma que se torna doutrina para a totalidade da Igreja. Essa autoridade que se atribui ao Papa, de que, ao definir e decidir que uma doutrina é realmente doutrina da Igreja, normativa para todos, é porque, de acordo com a teologia católica, ele é sucessor de Pedro. Então, há uma sucessão apostólica. E, exatamente por isso, o protestantismo, uma das razões, rompeu. E é por isso que nós só aceitamos, como fundamento da doutrina, as Escrituras. Não aceitamos a tradição, que tem seu valor, e não aceitamos os dogmas papais. Por quê? Porque o protestantismo só reconhece a autoridade dos 12 apóstolos e de Paulo. E o fundamento é o Novo Testamento. É por essa razão que nós não damos o nosso endosso aos dogmas papais, porque não cremos que os apóstolos tenham tido sucessores. Então, eles escreveram e falaram a própria palavra de Deus. Segunda conclusão, portanto,
Não acreditar nelas, ou no Novo Testamento, ou desobedecer a elas, significava não acreditar em Deus ou desobedecer-lhe. Não é opinião de Paulo, não é opinião de Pedro, não é opinião de João, Mateus e etc. Eles falaram e eles escreveram a própria palavra de Deus. Tem um pastor batista, não sei por que a denominação ainda não o tirou dos arraiais batistas, em várias conferências pregando que tem que ter, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela tem que ser atualizada, ela precisa sofrer uma revisão e não se aceita a totalidade das Escrituras como sendo palavra inspirada, inerrante, infalível e suficiente, lamentavelmente. Mas o protestantismo tradicional e conservador a qual nós batistas pertencemos, cremos que Deus, pelos profetas, nos deu o Antigo Testamento e pelos apóstolos o Novo Testamento. Terceira conclusão, este fato, por si só, deveria sugerir que, havia algo singular no ofício do apóstolo e que não devíamos contar que ele continuasse hoje. E o que há de singular? Os evangelhos nos ensinaram que Jesus escolheu quem ele quis. Ponto final. Eles foram designados, nomeados e denominados pelo próprio Cristo. Então, isso é singular, isso não se repete de modo algum, de maneira alguma. Em segundo lugar, atualmente ninguém pode acrescentar palavras à Bíblia e querer que sejam consideradas palavras do próprio Deus ou parte das Escrituras. Existem igrejas que se baseiam em outras revelações, como Ellen White, o livro dos Mormons, como fonte última também para fundamentar a doutrina. Exatamente porque a igreja é apostólica, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, é que cremos que nada, absolutamente nada, pode ser acrescentado. Então, essas supostas revelações que supostos apóstolos tenham tido e fundado igrejas sobre estas, não só sobre a Bíblia, mas também sobre essas revelações, o protestantismo conservador, como eu disse, do qual nós batistas participamos, nós não aceitamos em hipótese alguma. Tem apóstolos hoje que se chamam assim e as suas igrejas e seus ministérios são descritos como para todo mundo, universal. Por quê? Porque se tem apóstolo, a palavra dele não pode ser para uma igreja, é para a totalidade da igreja na face da terra. Um deles disse, em claro e bom som, ter recebido uma nova revelação, que assim como a Bíblia ensina sobre a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, há uma trindade satânica, o diabo, Satanás e Lúcifer. Segundo ele, são três pessoas distintas. Segundo ele, essa é uma revelação que ele recebeu direta de Deus. E nós, cristãos batistas, conservadores, não acreditamos que existam revelações e profecias diretas de Deus que se tornarão normativas para todo o povo de Deus sobre toda a face da terra. Só o Novo Testamento para nós tem essa autoridade, essa normatividade e essa universalidade. Assim, se uma doutrina se fundamenta em qualquer suposta revelação ou profecia extra-bíblica, para nós não tem valor algum. É o que nos protege e é o que nos conserva no trilho da palavra de Deus. Em quarto lugar, além disso, as informações do Novo Testamento sobre as qualificações e a identidade de um apóstolo também nos levam às seguintes conclusões. Primeiro,
esse ofício era único. Esse ofício estava limitado ao primeiro século. Não devemos contar que haja mais apóstolos hoje. Então, muita atenção, não é, em relação ao seguinte. Hoje, alguns usam a palavra apóstolo em um sentido mais amplo e quer se referir a um fundador de igrejas bem-sucedido ou a um missionário pioneiro de destaque, como, por exemplo, é comum falar que William Carey foi considerado um apóstolo para a Índia. Essa é uma maneira carinhosa, respeitosa de falar deste missionário pioneiro lá na Índia. Um outro exemplo, Eurico Nelson, foi considerado um apóstolo para o Amazonas. Mas essa, como eu disse, é uma maneira mesmo carinhosa e respeitosa. Não consideramos que tais irmãos que cumpriram um papel extraordinário tenham sido apóstolos de Jesus Cristo. Não nos esqueçamos a diferença bíblica entre apóstolos das igrejas, com o sentido de enviados, de mensageiros, e apóstolos de Jesus Cristo, com autoridade para falar e escrever a própria palavra de Deus. Se usarmos apóstolo nesse sentido mais amplo, todos concordariam que há apóstolos ainda hoje, porque certamente temos missionários eficazes e fundadores de igrejas hoje, mas nós assim não consideramos. No entanto, o perigo de usar a palavra para se referir a algumas pessoas hoje é que ela sugere um grau mais elevado de autoridade do que é adequado para líderes de igreja na atualidade. Com o ensino bíblico sobre o apostolado, meus irmãos, nós temos bastante segurança nas Escrituras Sagradas de que nós permaneceremos no trilho. E nós vimos agora nesse penúltimo slide que a certeza que temos de que não existem apóstolos hoje está ligada ao fato de que existem qualificações que precisam ser cumpridas para que alguém seja apóstolo. E eu convido os irmãos a abrirem aí a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Atos. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 21. Diz assim: assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunhas da sua ressurreição. Então, apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. No primeiro capítulo de Atos, nós veremos, por exemplo, no versículo 2, até o dia em que ele, Jesus, foi elevado ao céu, após ter dado orientação pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram.
é bem claro, Lucas é bem específico, dizendo que após a ressurreição e a ascensão, 40 dias se passaram. E durante esses 40 dias, irmãos, são muitos dias, o Cristo ressurreto, que apareceu um domingo após o outro, agora, 40 dias, ele está com os seus discípulos e, pelo Espírito Santo, ele orientou os apóstolos que ele escolheu. Lucas faz questão de deixar claro que os apóstolos foram aqueles, e agora Judas não estava, aqui estavam só os 11, foram os apóstolos que ele escolhera, porque ninguém se autonomeia, intitula, os apóstolos não podem eleger apóstolos, as igrejas não podem eleger apóstolos, o único que tem autoridade para eleger, escolher e designar como apóstolo é Cristo. E Lucas faz essa menção. Aprendemos nesse capítulo 1 que o Senhor os comissiona mais uma vez, primeiro orientando a não se ausentar. Eles tinham o ID, eles tinham o Evangelho para pregar, mas eles não tinham o Espírito para que pudessem pregar o Evangelho e obedecer o ID. Portanto, não podiam ir. Então, nós temos dois imperativos, ide, e temos o imperativo ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, já tinham o ide, já tinham o Evangelho, contato com o Cristo ressurreto, mas não tinham o Espírito, o batismo, o derramamento do Espírito sobre a igreja. Portanto, não estavam em condições de cumprir o ID. Então, eles são comissionados. O texto de Atos 1 deixa claro que eles perseveraram em oração para o cumprimento da promessa do derramamento capacitador do Espírito, e eles então tomaram a quarta e última providência, encontraram um substituto, promoveram a situação para que o substituto de Judas fosse escolhido. Aí sim, agora, após a ascensão de Cristo e entre o Pentecostes, nós temos aí 10 dias. Então, entre a ressurreição e Pentecostes vão passar os 50 dias, entre a ressurreição e a ascensão 40, mais 10 dias até o Pentecostes, e o Espírito de Deus é derramado. E o apóstolo Pedro, antes, diz assim, é necessário. E em Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos, essa expressão significa é da vontade de Deus. Aqui Pedro já se destaca como líder. Ele era o líder natural dos apóstolos. E ele disse, é necessário que entre os homens, e vimos que Jesus teve 70, 120 discípulos. Isso está escrito nos evangelhos. E aqui nós temos a primeira qualificação para ser apóstolo. É necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando entre o batismo de João até o dia em que que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Portanto, essa era a primeira qualificação. Não podia ser dentro do grupo dos discípulos, não podia ser qualquer um. Observem que eles não promoveram uma eleição, eles não escolheram. Os critérios foram estabelecidos, e o critério tem que ser alguém que tenha convivido conosco todo o tempo, desde o batismo de João. Quando Jesus foi batizado, ali que João aponta eles o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e todos os que estavam param de seguir João
e começam a seguir a Cristo desde aquele tempo, durante todo o seu ministério, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Não só a ressurreição, mas testemunhas oculares do Cristo ressurreto e do Cristo que subiu, que foi elevado aos céus. Então, dentre esses, durante o tempo em que Jesus andou entre nós, se torne testemunha da sua ressurreição. Então, esse foi um critério. Provavelmente tinham discípulos que não estavam desde o batismo de João, ou que não andaram o tempo todo com ele, ou que não presenciaram, não tiveram tido um encontro com o Cristo ressurreto, ou não tenham visto ele subir aos céus. Esse é o primeiro critério. O segundo critério. Então, apresentaram dois. Os que conviveram conosco, o primeiro critério, e também o critério segundo de ter sido testemunha ocular da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem hoje preenche essas qualificações? Quem, depois dos 12, andou com Jesus? Ninguém. Hoje, ninguém. Quem foi testemunha? Quem teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto e também foi testemunha da sua ascensão? É por essa razão que, no meu entendimento, só Paulo entra como exceção, porque nós não temos nenhum registro de que o Senhor tenha escolhido Tiago para ser apóstolo, seu irmão, ou Barnabé, ou quem quer que seja. Tratava-se de uma escolha direta, pessoal, do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o que fizeram? Os critérios estabelecidos. Apresentaram dois. Esses dois preenchiam os requisitos, José e Matias. E eles fizeram a seguinte oração, prestem atenção: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, só o Senhor conhece, mostra, revela. Qual destes dois tens escolhido? Foi a igreja quem escolheu? Foi a igreja quem elegeu? Não, a oração. Os critérios foram estabelecidos, a oração foi para que aquele que conhece os corações revelasse, mostrasse quem dos dois ele tinha escolhido. Quem escolhe é Cristo. Não, a igreja não tem autoridade de escolher. Eu estou frisando isso e batendo nessa tecla para ficar claro que ninguém pode se autonomear e intitular apóstolo. Apóstolos também não tinham autoridade de eleger e nomear apóstolos. As igrejas da mesma forma. Por isso a igreja ora e pede: revela aquele que tu tens escolhido para o quê? Assumir lugar nessa diaconia, nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então, tiraram sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Esse método de tirar sorte era usado no Antigo Testamento. Mas o Espírito de Deus ainda não havia sido derramado. Se os irmãos lerem antes, verão que Pedro está citando as Escrituras. Para descobrir a vontade de Deus, Pedro menciona as Escrituras, eles estabelecem as qualificações, os critérios, eles oram e, em quarto lugar, eles lançaram sortes. Mas o Espírito de Deus foi derramado. Hoje, nós não fazemos mais isso. Nós não usamos mais essa metodologia para compreender o que Deus quer, porque o Espírito de Deus, hoje, dado à igreja no dia de Pentecostes, e ele veio para ficar permanentemente conosco, segundo a sua direção e orientação, e segundo as Escrituras, nós discerniremos claramente qual é a vontade de Deus. Eles oraram e, pela fé,
eles creram que a sorte, nesse sentido, lançaram sortes, não seria ao acaso. Essa palavra sorte é uma palavra que é muito usada no paganismo. Quando alguém diz, eu dei sorte, eu dei azar. Puxa, eu dei um azar, eu estava fazendo aquilo de errado e eu dei um azar, alguém me viu. Esse conceito de sorte, de azar é pagão. O conceito de coincidência. Nós cremos na providência, na direção, no cuidado divino com as nossas vidas. Aqui, o lançar sortes foi no sentido de tentar saber quem ganharia e teria o endosso do nosso Deus. E isso era usado no Antigo Testamento. Essa metodologia, ela está superada, ninguém mais faz isso e nem usa isso, mas naquele momento foi usado. E o Senhor revelou quem ele tinha escolhido. Ele tinha escolhido Matias. E ele, então, foi designado apóstolo de Cristo. Assim, irmãos, nós estamos estudando a doutrina da igreja, estamos compreendendo que a igreja é a assembleia, é a comunidade, é a reunião dos salvos, daqueles a quem Deus chamou para arrependerem-se, para a liberdade, para a comunhão, para a paz, como nós já vimos, não é? Ele nos chamou com todos esses propósitos. A igreja, portanto, é essa assembleia. As várias metáforas que descrevem, não é, de maneira rica as imagens, o que a igreja é. E hoje compreendemos que a igreja, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, sendo Cristo a pedra angular. Daqui por diante nós veremos os presbíteros, os bispos, os pastores. São 3 ofícios distintos ou o mesmo? Diáconos. E veremos o perfil moral, espiritual, familiar dos bispos, presbíteros e pastores e dos diáconos. E assim, nós estaremos biblicamente orientados para que a igreja de Cristo, ela seja governada de acordo com o modelo bíblico, a eclesiologia bíblica. Portanto,